sou a Mari, prof de italiano aqui na LA. Mas se você não é estudante de italiano, continua nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Porque hoje nós vamos falar sobre planejamento. Como você está cuidando dos seus estudos e como você está planejando o seu tempo para aprender o melhor possível da língua que você está estudando. Quando a gente começa a estudar uma língua estrangeira, a gente tem o nosso objetivo muito claro. A gente sabe que a gente vai viajar para estudar, para trabalhar, para só visitar o lugar, mas a gente também precisa ter um planejamento muito específico para conseguir atingir esse nosso objetivo no menor tempo possível. Então, uma dica e uma sugestão que a gente dá é usar um planner de estudos. É muito importante lembrar que mesmo que o seu objetivo seja só se comunicar, só falar, por exemplo, a gente tem que privilegiar um pouquinho o estudo de todas as habilidades comunicativas, isto é, a fala, a escrita, a leitura e a audição. Porque mesmo que seu objetivo seja só se comunicar, seja só conversar com alguém, você precisa conseguir ler uma placa de trânsito, um guia turístico, ou também precisa escrever informações básicas se necessário e também precisa entender o que as pessoas estão falando para você conseguir responder elas. Então a ideia é que cada dia da semana você separe um tempo que seja possível para você, então 15 minutos, meia hora, uma hora de estudos, para que você consiga se dedicar para uma habilidade em específico. Então a ideia é que na segunda-feira, por exemplo, você separe o dia para estudar com alguma música. Então escolhe uma playlist, uma música que você goste muito. No Spotify aqui da LA a gente tem várias playlists muito legais para você estudar em vários momentos diferentes do dia. E o que você vai fazer com essa música? Escutar e pronto, escutei e é isso? Não, o objetivo é que você escute e faça alguma coisa com ela. Então, por exemplo, vou ouvir uma música e anotar 5 palavras que eu não conheço e depois buscar o significado. Ou então, vou pegar a letra dessa música e vou tentar cantar junto. Ou vou escutar essa música sem ler a letra e tentar criar um contexto e explicar o que acontece nessa canção. Na terça-feira, a ideia é que você privilegie a leitura. Então, escolha um texto do seu interesse. Pode ser um artigo, uma notícia de jornal, uma história em quadrinhos, um post do Instagram, alguma coisa que você consiga ler, algo que seja do seu interesse. Então, vamos supor que você está indo para o país que fala a língua que você está estudando para estudar numa universidade ou em alguma escola em um intercâmbio. Por que não começar a ler artigos, ou pelo menos o resumo de algum artigo, para começar a entender as palavras que se usam nesse contexto que você vai? Então, no meu caso, que sou da área de letras, eu comecei lendo alguns artigos, algumas introduções de coisas relacionadas à linguística aplicada. E daí, uma ideia muito boa é você criar um glossário de termos. Então, pegue coisas que são mais específicas da área que você está estudando e vai separando palavras novas, procurando significado e ver como que elas se relacionam naquele contexto. Mas, Mari, não quero estudar, não quero ir para a universidade, não quero fazer um intercâmbio numa escola, o que eu faço? Pega um tema do seu interesse e leia algum texto relacionado a ele. Então, por exemplo, a resenha de uma série nova que saiu na Netflix, ou então a notícia de algum famoso que você gosta de acompanhar. Ou então leia um conto pequenininho, uma história em quadrinhos. É muito interessante a gente começar a ler textos para ganhar vocabulário e aprender coisas novas também com isso. Na quarta-feira, a ideia é que você privilegie assistir um vídeo. Então pode ser um filme, um vídeo do YouTube, um documentário, algo que você consiga ver as pessoas falando, porque a gente sabe que a expressão facial e os gestos e tudo que está em volta da comunicação é muito importante. Então, não só ouvir uma música, mas assistir um vídeo para ver as pessoas falando naturalmente, como se elas estivessem ali num contexto real, é muito legal. Então, que tal assistir um vídeo e tentar recriar o contexto, entender o contexto geral dele? Ou então, eu vou assistir um vídeo e tentar buscar palavras novas. Ou vou ver um vídeo de pessoas conversando e tentar identificar lá como que eles se apresentam, como que eles dão oi, como eles dão tchau. Uma ideia muito legal para alguém que está começando na língua é assistir a primeira vez o vídeo com a legenda na língua estrangeira. Não fale em português, senão a gente não presta atenção no vídeo. E depois assistir de novo esse vídeo sem a legenda, para tentar praticar a audição realmente por si mesma. Se tiver muito difícil, a pessoa fala muito rápido, depois de assistir essas 2 vezes, no YouTube, por exemplo, tem a possibilidade de abaixar um pouquinho a velocidade do vídeo para ver as pessoas falando um pouquinho mais devagar. Então é uma ferramenta bem legal também. Na sexta-feira, a ideia finalmente é de privilegiar a escrita. Mas Mari, eu vou escrever uma tese de doutorado em italiano, inglês, alemão e espanhol? Não, não precisa. Se a gente está no começo, a gente não consegue ainda formar frases muito complexas e textos muito grandes.
mas a gente consegue fazer um parágrafo, escrever algumas frases. Então, algumas ideias legais é quando você acordar e escrever 5 coisas que você precisa fazer no seu dia. Ou antes de dormir, colocar lá 3 motivos porque você é grato pelo seu dia. Ou então, você separa três despertadores durante o dia, para que quando ele tocar, você tem que descrever por escrito a cena que está ao redor de você. Então, o legal é começar a escrever parágrafos ou frases pequenas e com o tempo ir deixando elas mais complexas. Então, separa um tempinho para falar quem são seus amigos, descrever a sua família, falar quem está ao redor de você e com o tempo você começa a deixar um pouquinho mais complexo. Na sexta-feira, a ideia é que você escolha o que vai fazer. Então, por exemplo, você ama meditar. Por que não buscar um vídeo de meditação guiada no YouTube ou um áudio no Spotify que possa te ajudar a meditar na língua estrangeira? Assim você consegue treinar um pouquinho enquanto faz algo que você gosta. Uma outra ideia, por exemplo, é a cozinha. Cozinhar é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Então, por que não buscar uma receita nova ou algo na língua que você está estudando para praticar e já fazer alguma coisa que você sempre faz? Ou então, eu adoro construir casas de passarinho, ou eu adoro construir qualquer outra coisa. Por que não buscar um tutorial no YouTube com essas ideias na língua estrangeira? Então, tudo que a gente faz na vida, a gente consegue fazer na língua estrangeira. Esse dia é o dia para você fazer isso. Separar um tempinho para tentar fazer algo que você gosta muito usando a língua. Sábado e domingo seria o momento para vocês cuidarem de vocês mesmos. Então pensem lá nos pilares emocionais, em tudo que está relacionado à parte emocional, física de vocês. Então tentem se cuidar e apreciar um pouquinho a companhia de vocês mesmos, para na próxima semana voltar com tudo, com toda a rotina de estudos novamente. Muito importante, é muito legal que vocês pensem que em cada um desses dias a ação não é somente assistir um vídeo, ler um texto ou falar alguma coisa. Tentem fazer isso dando sentido para essa coisa. Então eu vou ler um texto para fazer um resumo, eu vou ouvir um vídeo para encontrar palavras novas, eu vou ouvir uma música para falar qual é o contexto. Então tentem sempre dar um sentido para aquilo que vocês estão fazendo, para que vocês consigam prestar atenção plena e completa naquela ação. Como que está o planejamento de estudo de vocês? Como que vocês estão separando o tempo de vocês para conseguir se organizar para fazer esse estudo da melhor forma possível? Conta pra gente aqui nos comentários e se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha com seus amigos que também precisam de um pouquinho de ajuda. Tchau, tchau e até mais!